Vamos lá, gente, gravando aqui de novo. Pergunta que foi feita. Professor, filhos que dormem na cama dos pais, pais que beijam na boca do filho para dar bom dia, não é beijo aquele de beijo apaixonado, né? Mas é beijo. Isso daí pode influenciar na energia das crianças ou na energia da própria família? Pode, gente, pode sim. É claro que o ideal seria algum especialista na área de psicologia, que vai fazer alguns estudos comportamentais das crianças, tá? Então, como eu não sou psicólogo, eu vou dar uma versão espiritualizada e energética dentro da física quântica, ok? Então, por favor, se vocês quiserem saber a parte psicológica disso, tem que procurar algum psicólogo que fez algum estudo sobre isso daí. Eu vou falar para você a parte energética do que como que influencia, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Filhos dormindo na cama dos pais. Claro que a gente sabe que tem muitos pais que não tem condição, moram num cômodozinho, então os filhos têm que dormir na cama dos pais ou junto com o quarto dos pais ou tudo amontoado. Tem gente que às vezes fica cinco pessoas dentro de um cômodozinho dormindo todo mundo junto. Tá. Tem algumas coisas que influenciam e alteram muita coisa. Uma delas é o seguinte: é a questão do convívio energético em relação a conversação entre o marido e mulher. Então, o que acontece? A sexualidade, nesse ponto, ele acaba se tornando algo como se fosse como se fosse escovar os dentes. Mas se eu estou precisando escovar os dentes, posso escovar os dentes aí? Pá. Não fica aquela coisa que você pode alongar, que você pode se soltar, se libertar. Então, parte que eu estou falando agora é de comportamental. Agora, energeticamente, tem algum problema? Nenhum. Olha só que engraçado. Na psicologia, vai gerar algum problema, de certo. Mas psicologicamente, não. Energeticamente, não. Por quê? Porque o que acontece? A energia, nós temos que entender o seguinte: a energia, ela se mistura no ambiente, ela transforma o ambiente. A energia não é algo igual de uma tomada, ela só funciona quando eu conecto. Não. A energia é espacial, ela é ambiental, ela está no ambiente. Se eu for em um ambiente onde tem bastante flores, bastante matas, você vai lá em algum lugar onde vende flores. Vende vasos, flores, um monte de coisa do gênero. Você chega lá, é um ambiente diferente, é uma energia diferente, tudo mais. Beleza, então é uma questão energética. Quando os filhos dormem com os pais, essa energia ela fica igual, ela fica mais harmoniosa em relação ao pai entender o filho entender o pai, ter aquela comunicação mais cadenciada, mais tranquila. Tanto é que o que acontece? Os pais acabam ficando estressados, seja porque está faltando comida, seja porque está alguma coisa assim, você vê nos documentários inclusive, os filhos ficam tudo lá, tudo ali quietinho, fica tudo paradinho, quietinho, vendo que a mãe está estressada, mas fica tudo quietinho. Você não vê nesses lugares mais pobrezinhos, assim que eu falo que mora 5, 6 pessoas num cômodo só, as crianças fazendo baderna assim de pular tudo, quebrar tudo, fazer as coisas. Porque elas se tornam adultas com muito mais, mas não é o adulto visível, tá? Que eu tô falando. Não é o adulto de aparência, que a gente vê uma criança com 10, 12 anos, já acha que é adulto. Fala, nossa, tem 20? Não é essa evolução visual do corpo. Eu falo, a evolução é para ficando adulto, o cérebro da criança. Então, o que acontece? Você vê aquela pessoa e a criança percebe o sofrimento da mãe. A criança sente o sofrimento da mãe. A criança, quando a mãe está estressada, ela sente porque está tudo junto. Quando você pega crianças de uma casa mais dispersa, a mãe ainda fica dentro de casa, tem a família dentro de casa, mas é uma casa mais dispersa. A mãe sente alguma coisa, o filho fala assim, eu acho que minha mãe está sentindo alguma coisa, mas ele não sente aquilo, ele fala assim, eu desconfio. Ele não sente, parece que não passa o sentimento tão forte.
ok? E quando você está numa casa onde os pais trabalham, a criança fica o dia inteiro fora e os pais só ficam 2 horas, voltei do serviço, peguei meu filho, vou fazer minhas coisas, tomar meu banho e vou ter 1 hora só de contato com meu filho, se for muito, hein? Aí começam as brigas dentro de casa. Por quê? Porque você não está trocando energia, não está ficando a mesma energia. Então o filho pega energia da escola dos amigos, os pais pegam energia da... Deixa eu deixar o papel aqui. Os pais pegam energia do trabalho, dos estresses, de gente fazendo ciúmes, as crianças das bagunças, e aí começa a virar aquela miscelância e um não comunica com o outro. O que seria ideal energeticamente? Seria aquela parte mais tradicional possível, aonde os filhos ficam nas suas camas, nos seus quartos, e os pais, um deles pelo menos, vai fazer a função que tem que fazer social, de trabalho, de material, e a outra vai fazer a parte social de amor e equilibrização da energia. Só que sabemos que a nossa realidade, a nossa cultura está alterando para que nos tornemos independentes. Mas quanto mais independentes as pessoas tentam ser, mais eu vejo elas serem dependentes da matéria, certo? E aí fica aquela coisa assim, você fala assim, nossa, mas que coisa estranha. Bom, disso tudo que eu falei, com o beijinho na boca dos pais, isso não pode ser feito porque é a mesma coisa que dormir junto, colado dentro de uma cama. Aí passa energiazinha, passa não sei o que, passa. Mas o pior disso, você sabe o que é? É a criança achar que isso é uma coisa normal e querer fazer com todo mundo, certo? Independente se é ou não é a namorada, alguma coisa do gênero, então tem que se evitar. E a outra coisa é a questão do seguinte: o terceiro olhando aquilo, por ter uma cultura diferente, automaticamente a pessoa vai emanar energia linda, maravilhosa, não vai falar, onde se viu um pai fazendo isso com uma criança, fazendo isso com o filho? O que é isso? Você mesmo achando assim, eu não tô nem aí, cada um pensa o que quiser. Gente, cada um pensa o que quiser, mas é uma anteninha emanando, outra anteninha emanando, outra anteninha emanando, outra anteninha emanando. Então, se evita não estimular essas coisas que são de cultura diferente do outro para que não receba essas energias negativas. Seria mais ou menos o seguinte, fazer uma analogia bem grossa. Você vai um evangélico com o pastor, com a equipe dele dentro do seu centro de Umbanda e começa a falar assim, o que é isso? Começa a emanar só energia ruim. A corrente da gira vai funcionar direito? Não, vai ter interferência. Mais ou menos a mesma coisa, tá? Para tentar jogar mais pro lado espiritual dessa pergunta que me fizeram. Agora, o que seria o ideal então? Seria o ideal o meio termo, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então o meio termo seria o quê? Aquela parte mais tradicional que sempre teve, dos 2000 anos para cá. Porque as pessoas acham que elas estão independentes, mas elas estão mais dependentes. Porque se um da família fica sem trabalhar, cai, não consegue pagar conta, gera briga, gera o forfé. E aí, como é que fica essa situação? Não sei se vocês estão entendendo. Então, espiritualmente, nós humanos até então fomos criados e projetados para vivermos em família. A nossa família, conforme for passando os tempos, a tendência dela é de se tornar uma família social e não mais que a gente fala de genético, ok? Porque a tendência é nós criarmos filhos, né, seres que vão ser nossos filhos, por isso que eu faço entre aspas, porque não vai mais nascer do ventre, do amor, do papai e da mamãe. É uma tendência natural de que os seres sejam formados através de laboratório, por exemplo. Seria mais ou menos como Deus criou Adão e Eva.
Sabemos, até Deus criando Adão e Eva, sabemos que ele não criou muito benzinho não, né? Porque o espírito soprado lá foi meio que espiritinho de porco. Porque o bichinho fez tudo as coisas erradas, entre aspas, tá, gente? Tô brincando aqui. Não quer dizer que eu tô falando que Deus não sabe o que faz. Ele tem um porquê do que ele tá fazendo. Então veio lá e se tornou tudo meio danadinho. Não quer dizer que essas evoluções sejam algo, aonde eu quero puxar aí. Não quer dizer que essas evoluções sejam algo que vai ser para melhorar a sociedade, para todas ficarem lindas, maravilhosas. Não. Simplesmente nós estamos deixando a afetividade que nos foi criada e nos dada, estamos transformando a afetividade numa racionalidade sem sentimento com o próximo, e isso é muito perigoso. Então, problema que dá do pai ficar com a criança, dormir juntos, os filhos dormir na cama dos pais, a gente tem que evitar. Tá? A gente tem que evitar. Só que um filho dormir na cama dos pais, onde os pais trabalham todos os dias, chega do serviço 7 horas da noite, vai fazer comida, tomar um banho, chega lá, vê 8 horas. 8 horas o menino já está dormindo com sono, aí é melhor que a criança durma com eles, pelo menos eles vão pegar energia e vai ter aquele sentimento. A criança, por mais que ela esteja dormindo, ela vai estar sentindo aquela energia. Agora, o certo é tentar equilibrar e tentar controlar o máximo possível. Eu procuro fazer isso com a minha esposa. A minha esposa falou, perguntei para ela, você gostaria de educar o filho? Você gostaria de ter essa experiência, esse prazer de educar o filho? Ela falou, sim, eu gostaria. Então você fica em casa, cuida da criança e eu saio para a labuta e faço o trabalho que tem que ser feito. Com a graça divina, meu trabalho também me permite com que eu trabalhe muito tempo dentro de casa. Certo? Então, porque a contabilidade, eu sou contador, então a contabilidade permite que eu consiga acessar o sistema através de uma nuvem, consigo responder para um cliente através de um telefone, eu preciso ver um cliente, eu pego e vou até a empresa dele, então é um pouquinho diferente, né, de algumas outras ofícios, algumas outras profissões. Então a gente consegue harmonizar essa situação, só que tem que de fato harmonizar a situação, porque um filho só com um ou só com a outra vai pegar energias diferentes, ok? Então a gente tem que dar esse equilíbrio para a criança, porque se ele ficar só com um lado, ou ele fica muito nervoso, muito bravo, ou ele fica muito coisinho, muito mansinho, muito e você tem que arrumar um meio termo para que ele tenha um equilíbrio, porque se você pender tudo para cá, você cai para um lado, se você pender tudo para o outro, você cai para o outro. O equilíbrio é o mais certo, o mais correto. Bom, gente, é o prisma, né? Eu sei que não tem muito a ver com espiritualidade, mais com energia, mas que Deus abençoe jamais a verdade absoluta. Namastê.